De fato, esse movimento que nós vimos acontecer a partir de 2015, com os protestos anti-PT pelo impeachment da Dilma e, ao mesmo tempo, o levantamento de bandeiras liberais e conservadoras por uma massa cada vez maior, que culmina na sequência com a eleição do Bolsonaro, tudo isso tem um início remoto que é o início do século XXI, 2000, com o surgimento do professor Olavo escrevendo para a grande mídia nacional. Na virada de 99 para 2000, mais ou menos ali, o Olavo se projeta como colunista de importantes veículos da imprensa brasileira, como, por exemplo, a revista Época, ele mantinha uma coluna semanal, o jornal O Globo, também uma coluna semanal, aqui no Rio Grande do Sul, no jornal Zero Hora, entre outros veículos, em que o Olavo começa a arrebentar a hegemonia cultural da esquerda nos meios de comunicação e mesmo no meio intelectual, porque há muito tempo a esquerda era hegemônica, né, no sentido gramsciano do termo, de dominar completamente o meio onde ventilam as ideias, onde as discussões de ordem intelectual, cultural e política se estabelecem. Então o Olavo surge, aparece, chama a atenção, começa a criar seguidores, os seus leitores tornam-se praticamente seus fãs, dado o impacto das análises que o Olavo trazia nesses artigos de imprensa. E a partir daí começou um furo, né, nesta barreira que impedia que pensadores, autores e ideias, tanto liberais quanto conservadoras, participassem do grande debate no meio. O Olavo ficou sozinho, escrevendo e debatendo durante todo o início da década de 2000. Ao mesmo tempo em que ele mantinha, né, em caráter um tanto que privado, a sua atividade de professor de filosofia, né, o seu seminário privado de filosofia, em que ele seguia dando aulas de filosofia para turmas em São Paulo, no Rio de Janeiro, Curitiba e, em 2014, chegou a dar até em Porto Alegre. Quem trouxe ele para Porto Alegre foi meu amigo André Frantes e o Luiz... agora me fugiu o nome do Luiz, mas enfim, o Luiz, lá de Porto Alegre. Neste momento em que essa direita começou a engatinhar e aparecer, o que contribuiu para a conversação entre a meia dúzia de gatos pingados de direitista que havia no Brasil foi a internet. Então a questão do e-mail, a questão dos blogs que escreviam e publicavam artigos nesse sentido, e o e-mail foi o grande canal que colocou essas poucas pessoas em conexão e um diálogo entre essas pessoas então separadas e até que nem sequer se conheciam, começou a acontecer. Em 2002 ou 2003, por ali, o saudoso professor Nelson Lemon, de Brasília, autor do livro que eu até tenho aqui, que é A Religião Civil do Estado Moderno, que é um livro de 1986, a tese de doutorado do professor Nelson Lemon, ele, juntamente com o embaixador Meira Pena, também de Brasília, criam na rede, na verdade foi o próprio professor Nelson, criou naquele site Yahoo Grupos, o grupo chamado Rede Liberal. Isso 2002 para 2003 ali. E esse grupo Rede Liberal foi o esforço do professor Nelson Lemon de unir esses poucos liberais que, graças à internet, começaram a se conhecer. Porque escreviam num blog, porque faziam comentários em artigos, enfim, foi de uma maneira bem rudimentar, mas foi suficiente para identificar quem que seriam aquelas pessoas que já eram liberais ou estavam se tornando liberais, né? E o interessante é que tudo isso era em torno da figura do Olavo.
a Rede Liberal foi criada para reunir liberais brasileiros em torno da figura do professor Olavo, que à época já era um centro gravitacional de formação de intelectuais, de pensadores, de pessoas que queriam, né, que o Brasil não entrasse numa administração do PT, como já estava acontecendo em 2003, mas que também já tinham leituras, incursões em autores do pensamento liberal, do pensamento conservador, mas eminentemente do pensamento liberal. Porque o curioso é que essa rede se chamava Rede Liberal. O termo conservador não circulava nesse meio. Então veja que interessante, a Rede Liberal, que não tinha esse nome por acaso, surge para reunir liberais brasileiros em torno da figura do professor Olavo. Então quem é que estava nesse grupo do Yahoo Grupos lá em 2002, 2003, criado pelo professor Nelson Melo? Meira Pena, professor Olavo, Nivaldo Cordeiro, se não me engano o Diego Casagrande, jornalista, radialista de Porto Alegre também, já estava logo no início, ou logo em seguida entrou, e mais uns 7 ou 8. Era um grupo assim, no início eu acho que tinha umas 15 pessoas lá dentro, e das quais eu estava lá também, aprendendo com eles. Porque na época, em 2002, eu criei um blog na internet chamado Austríaco. Eu fazia faculdade de economia na época, tinha conhecido a escola austríaca recentemente através do professor Olavo, que me indicou para estudar a Mises, né? E então eu estava junto com essa turma aí. Logo em seguida, um tempinho depois, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, começou a entrar mais pessoas, à medida que esses liberais iam se conhecendo e se contatando. Então logo em seguida entrou o professor Ubirata Iori, entrou o Rodrigo Constantino, entrou o pessoal que escrevia para o Indivíduo, Marcelo Tostes, o Thiago Guimarães, que ninguém conhece, mas o Thiago Guimarães foi o cara que organizou o debate do Olavo com o Alauro Café na USP em 2003, se não me engano. Histórico debate que aconteceu, a transcrição desse debate está no site do professor Olavo. Então começou a reunir essas pessoas que tinham um blog nesse início dos anos 2000 na internet, falando em liberalismo, né, falando contra o comunismo, contra o esquerdismo e tal. Tudo um debate, uma linha de conteúdo que fora inaugurada e trazida para nós pelo professor Olavo. Então por isso que o grupo era um grupo de liberais reunidos em torno da figura do professor Olavo, que já estava projetado como, né, o grande intelectual, o sábio, do qual todos nós deveríamos aprender. E o que é interessante também é que todo esse período aí, nós todos éramos liberais. O termo conservador não existia, muito menos o termo liberal conservador. Então, o professor Olavo, nesse início dos anos 2000, era um participante assíduo e muito aclamado dos Fóruns da Liberdade, que acontecia em Porto Alegre, realizado pelo IEE, né? E então, o Olavo ia todo ano lá, né, como um ilustre convidado, né, para discutir com os liberais. Então, no início desse movimento direitista brasileiro recente, éramos todos liberais. Os autores que nós falávamos e nos referenciávamos era muito baseado nos economistas liberais mesmo, né? Mises, Hayek e alguns outros aí, e também alguns dos clássicos como John Locke também e outros. Mas não se falava, por exemplo, em Russell Kirk nesse início dos anos 2000, nem mesmo o Olavo trazia isso para nós. A pauta era liberal, a pauta era pela redução do tamanho do Estado, pelo combate à hegemonia esquerdista, pela redução de impostos, pelo livre mercado, contra o comunismo, contra o Fórum de São Paulo. Tudo isso tinha, mas não tinha uma declaração ou uma pegada explicitamente conservadora. Esse conceito não circulava no meio. O conceito de conservador que iniciou o debate, que depois muitos começaram a se chamar, inclusive eu, de liberal-conservador, foi a partir de 2007, inaugurado novamente pelo professor Olavo.
O Olavo publicou em 2007, em março de 2007, um artigo chamado Por que não sou liberal? Um artigo foi meio que gerou escândalo no meio, porque, bom, pelo menos 5, 6 anos o Olavo era um liberal, né? Não nem tanto assim um ideólogo liberal, mas era um braço direito do movimento liberal brasileiro, uma figura proeminente, importante do meio liberal brasileiro. E aí, como assim que agora o Olavo aparece aí escrevendo um artigo cujo título é Por que não sou liberal? E ele explicou a diferença entre liberal e conservador, dizendo que a direita brasileira ela é muito mais conservadora do que liberal. E aí ele dá algumas explicações aí sobre esse motivo. Como o debate, o artigo gerou praticamente um escândalo, inclusive eu escrevi um artigo na sequência em resposta ao Olavo, que até foi publicado no site Mídia Sem Máscara, que ele era o editor-chefe na época, e o meu artigo se chamava Por que sou libertário? E aí eu iniciava o artigo rechaçando a postura do Olavo e dizendo por que eu era libertário. Porque na época, ali em 2007, eu estava imerso em leituras libertárias, principalmente Rothbard e Hope, e eu tinha adotado para mim uma postura política libertária. Fiquei uns 2, 3 anos aí nesse meio libertário, em 2006, 2007, 2008, aí, lendo muito o pensamento libertário. Então, até mandava e-mails pro Olavo, ele comentou no Trout Speak até uma vez. E o Olavo depois produz mais alguns artigos aprofundando esse debate e essa distinção entre liberal e conservador. Por exemplo, logo em seguida ele publica um artigo chamado O Patinho Feio da Política Nacional. Não deem bola para o nome desse artigo, mas o conteúdo desse artigo, um longo artigo, diga-se de passagem, é esplêndido. Depois, em seguida, ele publica É da Cultura que Estou Falando. Tudo isso março, abril, maio, junho de 2007. Esses artigos estão todos compilados naquela série de livros do Olavo, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, e é o volume 3, né, a capa vermelha ali, que é relativo aos artigos do Olavo no Diário do Comércio de 2007. E aí depois ele publica também outro que se chama A Liberdade como Parteira da Tirania. Então essa série de 4 ou 5 artigos, o Olavo inaugurou o que veio a se desenvolver na sequência como os brasileiros que passaram a se dizer conservadores e não mais liberais, ou então liberais-conservadores. Por que liberal-conservador? Foi aí que surgiu no Brasil a autodenominação de muitas pessoas de eu sou liberal-conservador. Por quê? Porque é o seguinte, não, eu sou liberal-conservador porque eu defendo a propriedade privada, a economia de mercado, a redução do tamanho do Estado, etc, etc. Mas não sou liberal nos costumes. Sou contra a liberação das drogas, contra o aborto, então em costumes eu sou conservador, né? Tenho uma relação com a tradição cristã, com os valores espirituais e tal, então eu sou um liberal conservador. Um debate que gerou polêmica, gerou discussão, mais propriamente dizendo, de que, bom, para que você se autoproclamar liberal conservador se ser conservador já está pressuposto que você é defensor de uma economia de livre mercado. Então basta você dizer que é conservador. Esse liberal-conservador é uma redundância. Mas tudo isso foi inaugurado pelo Olavo. Então, o Olavo, desde então, ele deixa de ser reconhecido e até circular no Brasil, no meio brasileiro, porque na verdade desde 2005 ele já estava nos Estados Unidos, né? Mas ele continua escrevendo, produzindo, dando aulas e sendo uma figura influente no meio direitista brasileiro. Mas aí já passa a haver uma distinção aqui na direita brasileira entre liberais de um lado e conservadores do outro. Porque o Olavo começou a falar em Russell Kirk, começou a falar em Roger Scruton e tantos outros filósofos dessa linhagem conservadora anglo-saxã americana. Isso nós estamos em 2007, 2008 em diante. Então é interessante perceber que esse movimento liberal e conservador no Brasil tem esta origem, tem essa raiz. Tanto o liberal quanto o conservador está no Olavo.
né? E agora, então, todo esse movimento foi amadurecendo, surgiu o site do Mises Brasil em 2007, um site muito pequeno, que foi ganhando público, foi publicando, né, a linhagem dos economistas liberais austríacos e libertários, e foi ganhando público, publicando livros, conquistando público, e aí começou a ficar muito mais distinto, né? Os liberais, os libertários, os conservadores, enquanto os primeiros eram mais consumidores e influenciados pelo conteúdo gerado pelo Mises Brasil e, digamos assim, os seus satélites, né? Porque começou a surgir novos sites, novas iniciativas inspiradas no conteúdo trazido pelo Instituto Mises Brasil. Assim como começou a surgir iniciativas e sites a partir do impulso intelectual do Olavo. E esses sites tinham um caráter mais conservador e muitas vezes até antiliberal. Tem esse debate interno na direita dos liberais contra conservadores e mesmo libertários contra conservadores, liberais e tal. Então, a direita brasileira de 2008 para frente, ela tem pelo menos assim 3 linhas: liberais e libertários. Bebiam lá no Mises Brasil, essencialmente. E conservadores, que é a linhagem do Olavo. Tem também os monarquistas, é um número bem menor, eu diria, mas também tinha entre essa direita brasileira, então, vamos dizer assim, 4 linhas: liberais, libertários, monarquistas e conservadores. Bom, aí a gente vai para 2009, 10, 11, 12, 13, dá aquele estouro dos movimentos de junho, né? O governo já bastante enfraquecido, a economia já começando a patinar, uma crise moral e política se aprofundando, e 2015 então é a gota d'água, né? O país já está em franca recessão econômica, o PIB já está negativo, o desemprego começa a aparecer, a imoralidade, os roubos já não tem mais como esconder, além de tudo são imensos. E esta direita liberal, libertária, monarquista, conservadora já está, digamos assim, enorme. Porque nesse período, vamos dizer assim, de 10 anos, de 2005 para 2015, o surgimento do mercado editorial publicando livros nessas linhagens do pensamento de direito foi muito grande e teve muito sucesso. Tomaram conta das livrarias. Uma coisa que não existia em 2005, absolutamente não existia nada, passa a estar nas vitrines das livrarias brasileiras a partir de 2012, 13, 14, 15, e um público cada vez mais sedento por esse conteúdo de tipo liberal, conservador e tal, formando uma massa crítica, principalmente de jovens, estudantes, que passaram a ler e fazer iniciativas a partir do conteúdo desses autores e livros. O que acontece? A direita, todavia, em que pesa essa aparente explosão e diversidade de discussão interna entre liberais, libertários, conservadores, monarquistas, ela não se limita aí, obviamente. E agora, em 2017, final de 2017, surge o livro do César Ranquetá Júnior, da direita moderna à direita tradicional, em que o César dialoga e examina criticamente a vertente liberal / libertária, faz o mesmo com a vertente conservadora de matriz anglo-saxã e americana e lança luzes trazendo uma novidade para o cenário direitista brasileiro, que é o pensamento político tradicional, que ninguém conhecia e que ninguém conhece. Então, nesse breve resumo desses 15 ou 18 anos, últimos 18 anos, desde o início do ano 2000 até agora, a direita surgiu e, dá para dizer, começou a amadurecer. Começou a amadurecer, mas tem muito pela frente. Essa direita, esse pensamento político tradicional, que o César inaugura aqui no Brasil, e já tem algumas iniciativas editoriais trazendo autores desse pensamento político, como a Resistência Cultural está publicando, e outras que estão aparecendo por aí, vai levar o Brasil, e de modo muito especial a própria direita brasileira, para um outro patamar de discussão. E essa é a grande novidade que eu vejo que de 2019 para frente vai começar a aparecer cada vez mais, aí oportunizando um aprofundamento da discussão, do debate e do amadurecimento
da direita brasileira.